Você já percebeu como as pessoas estão buscando cada vez mais ter dentes mais brancos? Por isso eu quero conversar com você sobre o famoso clareamento dental. Vou tentar te explicar tudo sobre isso. Quando é que indicamos esse clareamento dental? Nós normalmente fazemos essa indicação quando as pessoas têm dentes de cores desiguais. Por exemplo, tem incisivos centrais mais claros, caninos mais escuros, premolares de cores intermediárias, ou seja, não tem uma harmonia nessa coloração do sorriso. Uma outra indicação é para pacientes que tomaram muitos medicamentos. Antigamente tinha um medicamento que é um antibiótico, tetraciclina, que ela manchava os dentes com a coloração acinzentada. Então, muitas pessoas têm dentes manchados por ação de medicamentos que usaram. Outro fator também que faz com que as pessoas tenham dentes escurecidos é a genética. Então, tem família que as pessoas possuem a coloração dos dentes mais escuros. Então, as crianças já nascem com aqueles dentes mais amarelados. E também uma outra coisa que escurece muito os dentes é o processo de envelhecimento. Os dentes também sofrem esse processo de envelhecimento. Então, essas são as indicações mais comuns para que seja feito o clareamento. O clareamento funciona para todo mundo? Infelizmente, não. O clareamento ele não funciona para todo mundo e a gente percebe que numa mesma casa, mesmo quando dois irmãos estão fazendo clareamento, as respostas são individuais para cada pessoa. O clareamento ele apresenta resultados excelentes para aquelas situações em que o dente ele já nasce amarelado, ou seja, uma causa genética, ou que foi amarelando com a idade, né? Então, um processo de envelhecimento natural. Quando é que o clareamento não apresenta uma resposta boa? Quando os dentes têm manchas acinzentadas ou quando tem dentes de várias colorações por tratamento endodôntico, tratamento de canal que foi realizado ou vários tipos de restauração no dente. Então, a superfície de contato do dente com o material clareador vai ser menor e vai apresentar uma resposta menor. Quais são os produtos que são usados? Nós trabalhamos com peróxido tanto de carbamida como peróxido de hidrogênio. Depende da indicação. Então, o dentista é a melhor pessoa que vai saber qual produto utilizar em cada situação. E nós temos aqui no consultório, nós trabalhamos com 3 técnicas de clareamento. Uma técnica que é a que nós preferimos, chamada de clareamento associado, onde você faz uma sessão de clareamento no consultório e conclui em casa com clareamento caseiro. Apresenta bons resultados, porque essa sessão no consultório, ela acelera o início do processo de clareamento e diminui a sensibilidade, porque o paciente vai utilizar o clareamento caseiro. No entanto, a desvantagem dela é que ela é um pouco demorada. Então, em relação ao clareamento no consultório, feito só no consultório, o paciente vai ficar usando mais ou menos 15 dias o medicamento em casa. A técnica no consultório consiste de 3 aplicações. Então, o paciente vem, nós fazemos uma proteção da gengiva, proteção dos lábios. O paciente recebe o peróxido no dente, aguarda cerca de 40 minutos, as sessões duram em torno de 1 hora e pouco. Depois esse produto é lavado, ele vai para casa e retorna com 10 dias. O clareamento caseiro, a gente realiza uma moldagem, faz uma placa de clareamento e o paciente usa em casa um medicamento mais com uma porcentagem menor, para causar menos sensibilidade. As 3 técnicas são muito eficazes, o que vai depender na escolha da técnica. O próprio paciente, se for um paciente que não tem a disponibilidade de usar a moldeira de clareamento em casa, ou que não aguenta usar nem durante o dia, nem dormir com o produto, ou que tem muita pressa, então se ele tem muita pressa de realizar, ele faz o clareamento só no consultório. E se o paciente tem muita sensibilidade, tem sensibilidade em todos os dentes, tem sensibilidade com água fria, água gelada, nós recomendamos também que seja feito só no consultório. Quanto tempo dura o efeito do clareamento? Normalmente a gente observa que o efeito do clareamento ele dura em média 2 anos, o mesmo efeito. Por exemplo, se o paciente tem uma cor amarelada, bem amarelada, que nós chamamos de A4, e depois do clareamento realizado, o dente dele foi para uma cor A1. Então ele pulou do A2, foi do A3, o A2 foi para o A1. Depois de 2 anos, pode ser que ele apresente uma coloração A2.
Então é necessária uma manutenção. O que seria essa manutenção? Essa manutenção é uma sessão de clareamento no consultório, é suficiente. Porém, se o paciente ele ingerir muitos alimentos com pigmento, por exemplo, bebe muito café, bebe muita Coca-Cola, não é capaz de ficar sem um vinho tinto no final de semana, a gente sabe que esse clareamento vai durar menos. Durante o período que está fazendo o clareamento, ou seja, clareamento caseiro ou a técnica associada ou a técnica no consultório, o paciente deve ter alguns cuidados. Por exemplo, ele não deve ingerir bebida alcoólica, nenhuma delas. Ele deve evitar, principalmente dentro das bebidas alcoólicas, o vinho tinto. Coca-Cola, todos os refrigerantes à base de cola devem ser evitados. Sucos escuros, né, como por exemplo o suco de uva, chá preto, o chimarrão, o chamate. Então, ele deve ser evitado também. Alimentos como beterraba, morango, ketchup, açafrão, tudo que tem muita coloração, muito pigmento, deve ser evitado. O paciente deve utilizar um enxaguatório bucal com flúor e um creme dental especial na sessão após o clareamento, para que a sensibilidade seja bem controlada também. O procedimento é dolorido? Muitas pessoas perguntam isso. Doutor, o procedimento é dolorido? Então, essa questão de sensibilidade, ela depende muito de cada paciente. Quando nós observamos que o paciente já apresenta sensibilidade nos dentes, mesmo sem fazer o clareamento, então ele reclama, olha, eu não consigo às vezes passar perto de um ar-condicionado que eu já sinto sensibilidade nos meus dentes. Esse paciente é indicado tomar um analgésico antes da sessão e é indicado clareamento só no consultório. Se o paciente tem muita retração de gengiva, normalmente esse paciente vai sim sentir mais sensibilidade nos dentes. Então a gente também indica o clareamento realizado no consultório, procura proteger essas regiões, né, tampando com produto essas regiões de exposição de raiz dos dentes. Mas normalmente o clareamento ele é bem suportável. E hoje a gente utiliza um medicamento que já vem com dessensibilizante. Também temos um laser que no clareamento da técnica exclusiva no consultório, nós aplicamos um laser terapêutico após a sessão de clareamento. O que esse laser faz? Ele promove uma desinflamação naquela região daquele dente mais sensível. Então nós temos várias técnicas para controlar essa sensibilidade e o que a gente observa é que é bem suportável na maioria dos pacientes. Se o paciente não apresenta sensibilidade nenhuma, ele pode fazer o clareamento caseiro, sem problema que ele não vai ter esse inconveniente de ter a dor ou o choquinho que eles tanto reclamam. Então o que você está esperando? Venha fazer o clareamento no consultório. Aproveite que sempre temos descontos especiais para os nossos pacientes. Fale com a nossa recepcionista e pergunte sobre os pacotes de clareamento.